O nosso homenageado deste episódio é um eterno mutante que se transforma a cada disco, a cada show, a cada canção, desde o início da sua carreira. E lá nesse início, após a gravação de 4 discos, que ele mesmo define como explosivos, ele decide gravar um trabalho diferente, intimista, mais delicado, que acabaria se tornando um dos grandes sucessos da sua carreira, um dos discos que mais venderam na sua trajetória. Esse disco é Seu Tipo, de 1979, e eu recebo aqui para falar deste disco e também de outras histórias de sua trajetória, de sua incrível carreira, meu queridíssimo Ney Matogrosso. Obrigado. Me diz que eu sou seu tipo, me diz, neném, que eu acredito. Murmura baixinho. As capas sempre foram importantes nos seus discos, Sim. sempre, até hoje, né? Sim. Você faz ótimas capas dos seus trabalhos. Da capa deste trabalho de 75 para o disco deste episódio, Seu Tipo, temos uma diferença considerável, né? Essa aí foi uma experiência que eu fiz de cantar música romântica. Tanto que esse escrito aí dentro, que eu te falei, é um escrito que esclarece essa minha escolha, né? E foi muito interessante, porque com esse disco, eu passei a ser considerado um cantor, porque antes, muito interessante isso, que eu já tinha feito Secos e Molhados, já tinha feito 4 discos, e as pessoas diziam que eu fazia sucesso porque eu ficava nu, porque eu aparecia com pouca roupa, que não sei o quê. E assim, aí eu pensava, mas as pessoas não prestam atenção no que eu estou falando, né? E esse disco aí foi o primeiro prêmio que eu ganhei da Associação Paulista de Críticos, né? E a Warner me propôs que eu me transformasse num cantor romântico, que eu poderia ser um grande cantor romântico, mas não era a minha intenção, eu queria fazer um disco romântico. Depois já fiz outros, né? Mas eu não me considero um cantor romântico. Eu posso até fazer. Sim, naquele momento, né? Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Aqui você está... Mas é que tá, é interessante isso, porque eu não acho que essa foto leve a uma leitura de um cantor romântico. Não, para mim, não. Mas eu romântico. Eu. O Ney romântico. Eu romântico. Porque, como eu disse aqui na abertura do programa, você define os discos anteriores como explosivos. E acho que é uma boa definição, né? E nesse você faz um trabalho mais intimista, mais delicado, né? Sim. Mais preocupado, talvez, com o cantor de Mato Grosso do que com o performer de Mato Grosso. Sim. Aí foi a minha primeira tentativa. Depois, quando eu fui fazer o show, a minha primeira tentativa de ser menos performático. Mas eu não consegui. O que aconteceu? Olha, eu fiz um terno branco, só que era um terno branco que ele era todo de mentira. Eu tirava o paletó, eu estava de frente única. O meu colete era de frente única, as mangas eram só o pulso, então isso ia se desfazendo. E depois eu vestia uma malha, que foi uma malha considerada muito escandalosa na época, que era uma malha muito decotada aqui, e que meu sexo ficava em destaque. Mas era o que eu queria fazer naquela época, né? Eu gosto de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta... Posso deixar de te perguntar de um compacto muito raro que você gravou lá? Sim. Provavelmente na época que Fagner também estava gravando um disco na Continental. Sim. E contrariando a vontade de todos, né? Nós fomos para o estúdio e gravamos isso aí. Bom, eu conheci o Fagner. Aí ele me disse assim, Ney, eu estou indo fazer um show, era um festival em Fortaleza, numa praia.
disse assim, você não quer ir lá cantar comigo? Eu disse, mas cantar o quê, Fagner? Ele me apresentou essas 2 músicas. E eu fiquei louco com as Postal de Amor, Ponta do Lápis. Ponta do Lápis, é. E ninguém nunca tinha me visto sem maquiagem. Eu fui com o Fagner e foi a primeira vez que eu cantei sem nada na minha cara, vestido assim, a paisana, sabe? Com a jaqueta jeans e entramos no estúdio e gravamos isso aí. Teve críticas retumbantes, tá? Esse compacto. A primeira crítica que eu vi sobre ele era assim, um casamento esplendoroso, falando do encontro musical das vozes da gente, porque ninguém imaginava muito diferente, que desse certo. Sim, né? sim. É. Um casamento interessante, porque Fagner tem essa coisa dramática. Sim, né? Rascante, né? Sim. Mas eu visceral. Adorava ouvir o Fagner cantar, eu adoro essa coisa árabe, esquisita dele, né? Sim. Do licor que ficou da tua boca, do suor que ficou na minha boca, vai deixando minha parda voz. Depois de 3 discos, você decide sair da gravadora Continental. O que não deu certo nos seus trabalhos da Continental para você ir para a Warner? Ou a oferta da Warner era mais sedutora? Olha... Tínhamos André Midani na Warner montando uma gravadora nova. Sim, tinha o André Midani, que o André já tinha falado para o presidente da Continental que estava tudo errado, que eu não deveria estar lá, que eu deveria estar com ele. Isso eu fiquei sabendo depois. E aí eles vieram me convidar e eu achei também que era hora de eu conhecer esse mundo. E aí eu fui para a Warner, que era uma coisa já, uma multinacional, e que me interessava conhecer, saber como é que era, e que chegou com muita força no Brasil. Sim. Vamos dar uma olhada no seu primeiro trabalho aqui pela Warner. Foi esse, né? Eu não Feitiço. sabia, não me lembrava. Primeiro trabalho seu para a Warner em 1978. E já de cara, neste trabalho, já aconteceu uma situação difícil, controversa, né? Que é a foto da... Essa foi Vânia Toledo que fez. Não, Vânia Toledo não, Marisa Alves Lima. Me levou para um estúdio e disse assim, você fica à noite? Fico, Marisa, não tem problema. Aí fizemos uma série de fotos e essa a gente escolheu, porque o disco se chama Feitiço, né? Sim. E a ideia dela é que eu fosse o ebó, sabe? Que eu fosse a macumba. E eu gostei da ideia, eu disse, vamos nessa. Só que quando o disco foi para as lojas, tinha uma loja na cidade que fez uma vitrine inteira com essa foto aí, aberta. A censura foi lá e exigiu que arrancasse tudo da vitrine e o disco foi proibido e só poderia ser vendido dentro de um saco preto de plástico. Estranho, porque ele poderia estar lacrado, né? Sim. Não, mas foi uma punição, lacrado, não foi? Tipo uma lacrado punição. dentro de um saco preto. Que a capa não tem nada de censurável, eu diria. Né? Mas o tiro saiu pela culatra, porque na hora que ele foi para dentro de um envelope preto, aí ele vendeu. Os caras não eram nem inteligentes, eles eram, né? Essa gente aí da censura. Bicho, animal ferido, no dia do caçador, humaníssimo gemido. Você peitou de frente essa censura desde os Secos e Molhados até hoje, né? Sim. Você foi preso alguma vez? Eu fui preso uma vez, mas eu fui preso porque eu não tinha uma carteira de trabalho assinada comigo. E eles me prenderam por vadiagem. Me levaram lá para Santa Teresa, me deixaram a noite inteira lá. Antes dos Secos e Molhados? Antes dos Secos e Molhados. Foi a única vez que eu usei meu pai, porque meu pai era militar. Né? Aí eu disse assim, olha... E aí eles ficaram me ameaçando a noite inteira, que ia me dar para os presos me currarem, que ia chegar um delegado de manhã que ia me agarrar pelos cabelos, porque eu tinha cabelo grande, que me ia agarrar pelo cabelo e me jogar na parede e tal.
Aí eu disse, olha, tudo bem, vocês vão fazer comigo o que vocês quiserem, só que quem está mandando no Brasil são os militares. Meu pai é militar, e ele está atrás de mim para me procurar. Meu pai nem sabia onde eu estava. Seu pai estava em Mato Grosso? Não. Eu morava aqui no Rio e ele estava lá em Mato Grosso. Uhum. Eu não respeitava essa gente. Porque, na verdade, a autoridade, para mim, dentro de mim, na minha cabeça, era meu pai. Que eu já tinha contestado com 17 aninhos, quando eu resolvi sair da minha casa, que ele disse que nunca ia me dar um centavo se eu saísse. Eu disse, não quero nada, pai. Quero viver minha vida. Eu quero ir embora viver minha vida. Eu não quero ficar aqui morando em Mato Grosso. Ir embora. E eu enfrentei meu pai desde a infância até os 17 anos. Eu enfrentei meu pai. Porra, a autoridade para mim era aquela. Então, essa gente aí, eu não considerava. Sabe, eu sabia que eu corria risco. Mas eu não considerava como autoridade. Muita coragem de sua parte. Ou muita loucura Também. de não considerar, né? Porque ele jogava as pessoas de cima de avião vivas, né? Saudade no meu peito me rói, me rói, me rói, me rói, me rói. Me rói, me rói, me rói, me rói, me rói. Do Feitiço para o Seu Tipo. São dois discos muito diferentes. Sim. De novo, eu parto pela capa, que é sempre importante nos seus trabalhos, né? Se em outras capas, o Ney tinha sempre algum elemento lhe chamando a atenção, a capa de Bandido, a capa do primeiro disco, aqui a capa com as flores, uma capa belíssima, né? Com rosas brancas, né? E na capa de Seu Tipo, você está clean. E eu diria mais, esse encarte aqui, você podia ser um roqueiro dos anos 50 também, poderia, né? Ou não. Mas né? eu me sinto um roqueiro. Roqueiro dos anos 50, tranquilamente. O cigarro diz isso, né? Uma postura meio rebelde, né? Elvis Presley me enlouqueceu. É, tipo isso. Sabe? Enquanto Elvis a gravadora... Presley, quando eu vi Elvis Presley, eu fiquei louco, sabe? Quando eu vi James o que te provocou? Quando eu vi James Dean, eu fiquei louco. Quando eu vi Marlon Brando, eu fiquei louco. Sim, mas era de enlouquecer. São os três homens que me enlouqueceram a minha cabeça. Eu absorvia essa rebeldia, sabe? Eu absorvia isso. Vou ler, então, o texto que você escreveu na contracapa, que explica esse projeto e você comenta. Quando comecei a pensar sobre o que seria este disco, percebi que ele deveria falar sobre amor. Todas as tonalidades do amor. Paixão, dor de corno, amor correspondido, amor não correspondido, saudade, desejo e amor ao próximo. Penso ter conseguido colocar algumas das minhas intenções. Assinado Ney Matogrosso. Sim. O amor ao próximo aí ficou por conta desta música, O Último Drama. Hoje eu vi o homem voltando para casa. Ele trazia o pão, o beijo e o bafo da cachaça. Queria que a gente fizesse alguns paralelos de Feitiço para Seu Tipo. Sobre esse disco, você falou uma coisa interessante em entrevista de época, que eu acho que é, pelo que você estava desenvolvendo aqui, Ney, que você gravaria o Seu Tipo na sequência. Aqui você diz o seguinte, sobre o Feitiço. É a redescoberta da minha voz. Toda a minha carreira foi calçada no agudo. Nesse disco, eu uso o agudo tanto quanto uso o médio e uso o grave. Ou seja, que você mudou sua maneira de cantar. Sim, eu fui adquirindo fiz aula para isso. Como é que foi? Porque eu queria sair daquela coisa dos Secos e Molhados, porque ali eu era obrigado a cantar naquela região, porque era um trio, né? E eu faria... Tinha outras pessoas ali... Sim, com um grave, um cantando, médio, e eu era obrigado a cantar o tempo todo ali. E eu tinha necessidade eu fui fazer aula para exercitar, para ter esses médios e ter esses graves. O mal necessário é uma prova disso. Eu começo num tom que, para mim, na época era muito difícil. Hoje em dia eu cantei, há pouco tempo atrás eu cantei de novo,
é muito mais fácil para mim começar a música naquele tom que está aí, porque para mim era muito difícil. Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo. Para você fazer um disco mais intimista, mais delicado, ficaria difícil você fazer nesse registro tão alto, né, tão agudo. Ou seja, então você usou recursos aqui que você estava testando aqui. Né? Sim, então, que eu mais fui intimista. adquirindo. Com a Você vai cantando de uma maneira mais grave, mais contida. Né? É a temperatura desse disco aqui. Né? Não por acaso essa capa é azul. Acho que tem tudo a ver com a atmosfera do disco. Né? Nesse disco tem a música que, na verdade, eu acho que foi a que fez eles me darem o prêmio lá em São Paulo, que é a música do Jobim, Falando de Amor. Eu cantei uma música da Fátima Guedes, chamada Dormedonha, que é uma música incrível e dificílima de cantar. Essa foi uma que me exigiu agudos. Uma saudade sem vergonha, um imenso vazio, E abria logo com Seu Tipo do Dursek, que foi um sucesso danado. A barra anda pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhe em seus olhos. Alguns setores da imprensa, segundo nossa pesquisa, estranharam o sucesso e o repertório e a tua postura artística em Seu Tipo, porque diziam algo mais ou menos assim: cadê aquele Ney Mato Grosso, dos Secos e Molhados, do Neandertal e de outros projetos, enfrentador, provocador, né, que desafia o sistema, e aqui ele está se vendendo a verve romântica para fazer sucesso de rádio. Mas você deu uma resposta para isso. Deu. Você respondeu alguma coisa como do tipo assim: eu sempre fui do povo, eu sou de Mato Grosso. De certa forma, estavam me vendo como um artista elitista, e eu não sou isso. Eu sou um cara do povo, do rádio. Eu também sou isso. Sim, e com liberdade de transitar por tudo que me interessar na música. Até hoje eu sou assim. Não estou preocupado com isso, com esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que o que eu faço tem que agradar, antes de mais nada, a mim, que sou o que vai subir no palco 2, 3, 4, 5 anos para fazer. Né? Então, quem tem que gostar antes sou eu. Eu fico imaginando que, se eu gosto, pode ser que eu consiga fazer as pessoas gostarem. Porque se eu gosto, é porque eu acredito. E se eu estou fazendo alguma coisa que eu acredito, eu fico achando que possivelmente as pessoas poderão gostar. Né? Eu nunca foi o contrário. Eu nunca fui atrás de onde era melhor, sabe? Eu sempre faço o que é de dentro para fora. Não é ninguém faz a minha cabeça, sabe? Músicos extraordinários passaram pela gravação desse disco. Eu vou ler algum deles aqui para a gente não deixar passar, porque eles também fazem parte disso. Sim, você sempre teve ótimas bandas e fez questão de dizer o nome de todo mundo. Sempre, né? Olha só, nós temos aqui, para Seu Tipo, temos o incrível Paulinho Braga, baterista de Tom Jobim, o incrível Jamil Joanes, baterista que começou na banda Black Hill, Chico Batera na percussão, que está até hoje com Chico Buarque, na guitarra o incrível Hélio Delmiro, um dos maiores guitarristas do Brasil e um dos maiores feras de estúdio, e outra fera que está aqui, que eu queria te perguntar se você se lembra dos trabalhos que fez com ele. Foram vários, especialmente nesse disco aqui, o incrível Lincoln Olivetti. Fizemos muitas coisas. Lembra como foi trabalhar com ele? Olha, o Lincoln era uma fera, né? Sim. O Lincoln era uma coisa assim que você... Ele era um dos poucos que eu aceitava que entregasse para ele fazer o arranjo e o arranjo chegar pronto. Né? Você confiava no... Confiava. Opções estéticas? Confiava.
Então fizemos muitas coisas. Eu não vou me lembrar de tudo, mas ele está presente em quase todas as faixas de seu tipo. E dentre os vários sucessos de seu tipo, eu queria que você comentasse aqui. Queria que você falasse da faixa Tem Gente com Fome, de João Ricardo e Solano Trindade, e a regravação de Rosa de Hiroshima, de Jason Conrad e Vinícius de Moraes. Que foi uma regravação com a Joyce. A Joyce fez e nós usamos Rosa de Hiroshima. Na Rosa de Hiroshima. Tinha um grupo que fazia música latino-americana que foi usado em Último Drama. Grupo Água. Que era um grupo que fazia só música com aquelas Andina, flautas. latina. Né? Grupo Água. E usamos também essas flautas com a Joyce Joyce no violão. Rosa de Hiroshima. Exatamente. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. E o Tem Gente com Fome foi depois de anos tentando a liberação dela, porque essa música era do Secos e Molhados. Do primeiro disco? Do repertório do primeiro LP. Conseguimos gravar, né? E eu todo ano mandava, até que um dia eles liberaram. Eles não devem ter prestado atenção, né? E aí... Essa faixa é impressionante, porque ela é muito atual, não, Ney? É atual, sim. Poderia ter sido escrita hoje, feita hoje. Poderia ter sido feita hoje e será mostrada logo, logo, de novo. Tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o predial, todo autoritário, manda o trem calar. Te peço para comentar a faixa Falando de Amor, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Acho que foi a primeira vez que eu cantei o Vinícius e me lembro muito bem que quando saíram as críticas, né, muito favoráveis a esse disco, assim, o Falando de Amor foi uma música que foi pensada e colocada assim como um exemplo de bom resultado, né? E exemplo de maturidade. Disseram que era uma coisa provava a minha maturidade como cantor, né? Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração, que eu guardei este segredo. Você tem um carinho especial com esse disco aqui, de alguma forma? Tenho sim. Tenho, porque pelo fato de ter sido considerado um cantor, embora eu já tivesse feito no quinto coisa. Álbum, mas hoje, Secos e Molhados, esse aqui então, era o seu 7º álbum gravado. Que loucura isso. Né? O que você atribui isso para a gente encerrar aqui? Como é que é possível tanto sucesso que você já tinha e as pessoas, críticos, sei lá quem? Preconceito, talvez. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Não só por esse disco, mas por todos que você fez ao longo de quantos anos de carreira? 44. Quantos? 44. 44 anos de carreira, não é pouco. Né? 44 e em frente, né? Em frente, estou olhando ainda para frente, vamos ver até onde irei. Muito obrigado, querido. Obrigado a você. O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso para sempre.